Seja muito bem-vindo à nossa terceira mensagem da série 40 dias de oração. E hoje nós vamos falar sobre a oração de libertação. Enquanto eu prego, os intercessores fiquem em espírito de oração. Ok? Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 14 até o verso 27. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do 14 ao 27. Vamos ler a palavra de Deus. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Ele respondeu: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente, saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém? Queridos, eu quero começar a minha reflexão nessa manhã fazendo algumas perguntas. Você se sente verdadeiramente livre? Você é alguém que se sente verdadeiramente livre? E quando eu falo de liberdade aqui, eu estou falando de uma liberdade que só Jesus ela pode oferecer. Quando eu falo de liberdade aqui, eu falo de uma vida que Jesus veio nos oferecer. Jesus disse que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para aprisionar as pessoas. Ele vem para manter as pessoas amarradas. Mas ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando eu falo de liberdade aqui, eu estou falando de uma vida plena. Estou falando de uma vida abundante. Eu estou falando de uma vida de satisfação. Então por isso que nessa manhã eu faço uma pergunta: você se sente verdadeiramente livre? Você é de fato uma pessoa satisfeita? Você de fato vive uma vida de abundância? Ainda existe em sua vida alguma área em que você não se encontra totalmente livre? Existe ainda algo que o aprisiona, que o amarra, que o imobiliza, que tira a sua liberdade
e que não permite que você seja tudo o que Deus planejou que você fosse. Se a sua resposta ela for uma resposta positiva, pastor, eu identifico na minha vida áreas que me aprisionam, que me amarram. Pastor, eu não sei porque eu ainda vivo uma vida cristã aonde eu percebo que me falta alguma coisa. Queridos, eu estou falando aqui não de salvação, porque a salvação ela é um ato único. Eu estou falando aqui de uma liberdade que acontece após uma experiência que a gente tem com Cristo Jesus. Mas pastor, por que eu não consigo viver uma vida plena? Por que eu acho que na minha vida cristã me falta alguma coisa? Se você se identificou com as respostas acima, se a sua resposta ela foi positiva, então você precisa de libertação. Porque, queridos, libertação não é para pessoas apenas que vieram da Umbanda, que vieram de religiões místicas. Libertação é para todos nós. Pastor, o senhor está querendo dizer que é possível ter cristãos que ainda não são libertos? É possível. Nessa manhã eu tenho a plena convicção no meu coração que eu estou ministrando a gente presa, a gente agrilhoada, a gente que tem carregado um fardo muito pesado, pessoas que não têm prazer no cristianismo que vivem, pessoas completamente amarguradas, sem esperanças, tristes, abatidas, pessoas que estão amarradas a alguma coisa, pessoas que não veem a sua vida se movimentar, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente. A sua vida tem sido um retrocesso. E olha que você já recebeu Jesus, você foi salvo, mas você ainda não foi liberto. Você ainda é uma pessoa presa. Queridos, libertação tem a ver com liberdade. E estar livre é viver uma vida abundante, uma vida plena. Prisão é o oposto de liberdade, tem a ver com reclusão, detenção, estar acorrentado, sem mobilidade, sem expressão. Definitivamente não é isso que Deus quer para seus filhos. Deus nos criou para a liberdade. Deus nos criou para desfrutar de uma vida plena. Deus nos criou para viver uma vida satisfeita em Cristo Jesus. Deus nos criou para viver uma vida completamente abundante. O texto que lemos, ele conta a história de um menino que estava aprisionado por um espírito. Mas o final dessa história aponta para um menino livre e curado. E queridos, tudo isso foi possível por causa de uma oração de libertação que um pai fez em favor de um filho que estava escravizado. Queridos, intercessores, eles têm o potencial de dar liberdade a pessoas cativas. Intercessores, eles têm o potencial de se apresentar a Jesus e levar a causa da sua intercessão a Ele e crer que Ele tem poder para mudar o quadro, para mudar a história, para mudar as circunstâncias, para mudar aquele momento. Deus nessa manhã, Ele nos convida para nos levantarmos aqui nesse lugar como intercessores de nós mesmos, intercessores da nossa causa, intercessores das nossas dores, intercessores daquilo que nos escraviza, intercessores daquilo que nos aprisiona e nos amarra, nos deixa cativo e rouba de nós a vida abundante que Jesus, Ele veio trazer para cada um de nós. Não vamos tratar especificamente dos detalhes do contexto dessa história.
mas podemos extrair princípios fundamentais e importantes para que sejamos capazes de fazer uma oração que promova cura, restauração e libertação na nossa vida. Nós acabamos de ler um texto que conta uma experiência linda, que um pai, um filho, pessoas que estavam ao redor e Jesus, eles vivenciaram. E o que a gente pode aprender a partir da experiência do texto que lemos? O que uma oração de libertação requer daqueles que desejam encontrar cura para a sua vida? Uma das coisas mais difíceis nossa é admitir que a gente está doente, é admitir que a gente precisa de cura, é admitir que a gente está preso a alguma coisa. A gente tem dificuldade disso. Eu até entendo. Eu entendo que você tem a dificuldade de admitir que é uma pessoa doente, que é uma pessoa religiosa, que é uma pessoa que não está desfrutando da totalidade daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, não por causa dele, mas por causa da decisão que você ainda não tomou de ser uma pessoa curada e liberta. Você só quer Jesus como Salvador da sua vida. Só que a gente se esquece que todo o processo de salvação, ele é acompanhado de libertação. E o processo de libertação faz parte do processo de santificação da nossa vida. Eu sei que talvez essa mensagem que nós vamos pregar aqui hoje não dá ibope. Ah, não era isso que eu queria ouvir. Ah, mas não era isso que eu queria receber nessa manhã. Queridos, uma boa parte dos nossos problemas que a gente enfrenta na nossa vida, pode crer nisso, é uma consequência muito forte de onde a gente está amarrado ainda. Você só vai viver uma vida abundante, as coisas só vão clarear para você no momento em que você se posicionar diante de tudo que você está vivendo. A partir do momento em que você tomar posse de tudo aquilo que Jesus, ele conquistou na cruz do Calvário, as cadeias elas serão quebradas de fato. E eu profetizo nessa manhã que assim como a gente viu cadeias sendo quebradas aqui através do Faces, as cadeias espirituais elas vão começar a cair na sua vida, para você viver uma vida abundante. Pastor, o que a gente aprende com o texto que o Senhor leu? O que a oração de libertação requer de nós? Primeiro, anota aí, uma oração de libertação requer levantamento das áreas aprisionadas. Levantamento aqui é o mesmo que inventário. Levantamento aqui diz respeito a olhar para dentro de si, a olhar ao redor da sua própria vida e fazer uma análise profunda das coisas que estão acontecendo e que você tem percebido que isso não é normal. Você tem que olhar para você, você tem que olhar para as influências da sua vida, você tem que olhar para a sua casa, você tem que olhar para o ambiente onde você sempre está. A Bíblia diz aqui no verso 17 e 18 que um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Esse pai aqui, queridos, ele não se apresentou a Jesus de qualquer jeito. Esse pai, ele foi à presença de Jesus com o seu inventário pronto. Depois de muitos anos da sua vida, aquele pai, ele percebeu que aquilo que acontecia com o seu filho não era normal. Havia uma anormalidade dentro da sua casa, e aquilo o consumia desde a infância
do seu filho. Aquele pai, ele não decidiu botar panos quentes em cima de uma realidade espiritual que ele estava enfrentando. Ele é diferente de muitos de nós, que até percebemos que algumas coisas que estão acontecendo dentro do nosso contexto familiar está ligado a questões espirituais, mas a gente tem feito vista grossa. Por quê, pastor? Porque mexer com aquilo que precisa ser mexido nos expõe. Mexer com aquilo que precisa ser mexido na nossa vida ou na vida da nossa família pode trazer para nós algum tipo de sentimento de vergonha. Queridos, esse pai aqui, ele não olhou para nada disso que eu acabei de dizer. Ele foi buscar a ajuda de Jesus. Ele levou o seu filho. Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. A primeira coisa que o pai do menino faz quando se encontra com Jesus é fazer um relato das áreas aprisionadas da vida do seu filho. Porque sem esse levantamento, nenhuma oração de libertação se torna eficaz. Nenhuma oração de libertação tem o poder de libertar alguém que primeiramente faça o inventário da sua própria vida, da sua própria história, da história da sua família, e identifique ali situações e problemas que estão prendendo a família, que estão prendendo a nossa vida. Hoje você é convidado a pedir ao Espírito Santo para sondá-lo e trazer à sua memória todas as áreas aprisionadas da sua vida. Talvez você se lembre de algumas, mas garanto a você que há muito mais áreas aprisionadas na sua vida do que você é capaz de imaginar. É por isso que nessa manhã, queridos, o primeiro passo que a gente precisa dar é o passo que Jeremias deu, é o passo que o salmista deu, é o passo que tantos homens e mulheres da Bíblia deram em busca de um levantamento de áreas da própria vida deles que os mantinham aprisionados durante muito tempo da sua vida. A oração de Jeremias e a oração do salmista precisa ser a nossa oração constante se a gente quer viver uma vida abundante. E a oração que eles fizeram foi uma oração de libertação. Eles oraram assim. Jeremias disse assim, ó: examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Só que a gente quer fazer o inverso. Primeiro a gente quer ir ao Senhor, primeiro a gente quer buscar alguma ajuda, sem parar um pouquinho na nossa vida e fazer um levantamento das áreas onde a gente precisa de cura, de libertação. A gente não quer, queridos, trabalhar com Jesus no varejo. A gente só quer no atacado, porque a gente pega tudo e joga sobre Jesus. Aí a gente fica fazendo algumas orações aí que não tem funcionado, porque da mesma forma como você pecou, como as coisas aconteceram de forma específica na sua vida e que te aprisionaram, no processo de confissão e de libertação, quando você declarar para Jesus o que você precisa, você vai ter que pontuar. Você vai levantar, ponto 1, eu tenho problema com pornografia. Ponto 2, eu fui abusado pelo meu pai. Ponto 3, você tem que declarar a Jesus aquelas áreas que te aprisionam. Aí esse texto vai funcionar. Primeiro você examina, depois você coloca isso tudo à prova e vê se você está andando pelo caminho certo, e depois de fazer esse inventário, você volta
e apresenta tudo isso ao Senhor. O salmista disse: por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes, ponha os meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo, descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Pastor, eu já aceitei Jesus, mas como eu posso estar aprisionado? Você pode estar aprisionado por causa de um abuso que você sofreu. Você pode estar aprisionado por causa de uma repreensão que teve origem no seu passado, e você hoje é repreendido em vários segmentos da sociedade que você vive. Você pode estar aprisionado por causa de uma rejeição, de uma violência doméstica, de um sentimento de fracasso, decepção, ou por uma agressão, ou por uma perda, ou por um relacionamento destrutivo, ou até mesmo por causa de um pecado. Todas essas coisas aqui nos aprisionam, se elas não forem tratadas, se elas não forem apresentadas de forma correta a Jesus. Por isso, querido, seja honesto com você e tente responder as seguintes perguntas: o que está errado comigo? Ou não tem nada errado com você? O que está errado comigo? Sobre o que eu estou sentindo culpa? Do que sinto arrependimento? Do que sinto mais remorso? Por que eu tenho tanta raiva, tanto ódio? O que me amarra? O que me aprisiona? Qual é o nome da minha cadeia que precisa nessa manhã cair pelo poder de Jesus Cristo? Tudo aquilo que você sofre, tudo aquilo que te aprisiona tem um nome. Talvez a maior prisão da sua vida seja um esposo que te trata com ignorância. Talvez você sofre porque você foi traído ou traída por pessoas que você depositava a sua confiança nelas. Eu não sei qual é o nome, mas tem um nome, e você só vai viver a vida abundante que Jesus oferece quando você fizer um levantamento de todas essas áreas que te aprisionam e colocar isso diante daquele que tem poder para curar qualquer coisa. Você nunca será liberto de áreas aprisionadas sem um honesto inventário moral e espiritual da sua vida. Eu sei que a gente não gosta disso. A gente gosta mais de falar dos outros do que de si mesmo. Mas essa manhã aqui, queridos, a oração de libertação primeiro precisa funcionar na gente, para que depois a gente saia por aí orando pela libertação de outros. Não adianta você se posicionar no mundo espiritual para orar pela libertação de alguém, de um ente querido, de alguém do seu trabalho, de alguém da sua comunidade, se você não é liberto. Você precisa de libertação. Você precisa que as correntes que te amarrem ou te amarram, elas sejam quebradas, e elas vão ser pelo poder da oração de libertação aqui nessa manhã. O poder não está na oração que se faz. O poder está em Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus. Mas, queridos, eu aprendo também uma segunda lição. Uma oração de libertação requer rejeição das mentiras de Satanás. A Bíblia diz aqui no verso 21, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Ele respondeu: desde a infância. Queridos, não podemos precisar a idade do menino, mas o próprio pai afirmou que ele estava aprisionado desde a infância. Talvez essa família ela tenha vivido até aquele momento acreditando na mentira de que aquele menino viveria assim por toda a sua vida. É possível que Satanás tenha enganado desde a infância aquela família, como Satanás tem enganado
a vida de muita gente que está sentado aqui nessa manhã e tem enganado, não de agora, mas de muito tempo. Há pessoas, queridos, aprisionadas naquilo que o diabo falou a respeito da vida delas. Há pessoas aprisionadas naquilo que Satanás disse, colocou como rótulo nas gerações familiares aqui nessa manhã. Queridos, eu quero dizer para você que quando você acha que não há mais jeito para os seus aprisionamentos, quando você pensa que não há mais solução para as suas dores, lutas, sofrimentos pelos quais você atravessa, você acredita nas mentiras do diabo. Toda vez que você não dá crédito àquilo que Deus disse, toda vez que você não acredita que o seu problema, que aquilo que você vive tem solução, você está acreditando, você está dando crédito a tudo aquilo que o diabo disse para você. Então não dê créditos a Satanás. Por quê, pastor? Preste atenção no que a Bíblia fala a respeito dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Se o diabo tem dito para você que você vai ter que conviver pelo resto da sua vida com esse abuso que você sofreu do seu pai, isso é mentira. Nessa manhã a libertação para você. Se o diabo tem dito para você que você vai viver o resto da sua vida nesse vício de drogas, nesse vício de bebidas, porque a sua família era assim, ei, não acredite na mentira do diabo. Jesus tem liberdade para você nessa manhã. Se o diabo ele tem dito que você vai ser uma pessoa infeliz, porque sua família ela foi infeliz, não acredite em nada que Satanás diz, porque ele é pai da mentira, ele é mentiroso, ele sabe fazer isso muito bem, mas nós não seguimos o anjo das trevas, nós seguimos ao anjo da luz, aquele que brilha, aquele que é o sol da justiça. Posso crer, pela palavra de Deus, que aquele pai rejeitou as mentiras de Satanás, uma vez que ele rompeu em meio à multidão e intercedeu a Jesus pela libertação do seu filho. A Bíblia comprova que é possível encontrar libertação para as minhas prisões, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertará, vocês de fato serão livres para viver uma vida abundante. Eu não estou falando de salvação. Salvação é um ato único, mas libertação é um processo. Pastor, há crentes aprisionados? Há crentes que têm dificuldade de abrir seu coração e de acreditar em tudo aquilo que Deus tem liberado como verdade nesse lugar. Você se tornou cético, a sua teologia te endureceu, o teu conhecimento bíblico, ao invés de gerar em você crescimento, maturidade, tem deixado você como um menino infantil nesse lugar. A quantidade de crentes infantis que a gente tem aqui é enorme. Mas eu digo aqui novamente, Deus está mudando esse lugar. Deus está fazendo gente amadurecer para que você amadureça e não apodreça na árvore que é para dar fruto. A pergunta é: você está disposto a conhecer a verdade que liberta? Você conheceu a verdade que salva, mas lhe falta ainda conhecer a verdade que te liberta. Seu nome é Jesus, e Ele é a verdade que o liberta de todas as suas prisões.
Não acredite nas mentiras de Satanás, acredite na verdade que é Jesus. Se assim fizer, você vai experimentar a primeira grande libertação. Ele tira você das trevas e lhe trará para a sua maravilhosa luz. Em outras libertações vão acontecer num processo, dia após dia, na sua vida. Primeiro, Deus quer tirar você desse lugar escuro que não faz você enxergar a verdade, que não faz você enxergar as coisas que você precisa enxergar para desfrutar de fato de uma vida abundante. Mas Jesus está aqui, e Ele vai fazer isso primeiro em você e depois por você. Terceira verdade que eu aprendo com o texto: uma oração de libertação requer desejo autêntico pelo livramento. Se podes fazer alguma coisa, foi a intercessão daquele pai junto a Jesus. Ele disse assim: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que não faltou ao pai do menino foi um desejo autêntico, verdadeiro, real, pelo livramento do seu filho. A Bíblia diz que a sua intercessão foi sua última tentativa, mas sincera e verdadeira. Aliás, ele já havia feito esse pedido aos discípulos, mas eles não haviam conseguido expulsar o demônio. Queridos, entendam uma coisa aqui: existem questões na nossa vida que a religião não vai resolver, que a igreja de Jesus, embora sendo dele, não vai resolver. Esse texto deixa claro para nós isso. Primeiro, possivelmente esse pai aqui deve ter ido aos sacerdotes, aos mestres da lei, pedir ajuda. Então eles foram ao sistema religioso daquela época e ele não encontrou ajuda para o problema que estava vivendo. Depois aquele pai recorreu à igreja, levou aquele filho aos discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada por ele. Por último, aquele pai intercede a Jesus. Jesus, de maneira milagrosa, liberta o filho daquele homem. Sabe o que eu aprendo aqui? Existem coisas que nem a religião, nem a igreja vão resolver. Existem coisas na nossa vida que somente Jesus, Ele vai poder resolver. É possível que você ainda ande aprisionado na sua vida, porque você é religioso. Você anda atrás de religião, você anda atrás de dogmas, você não está aberto para nada novo. A sua vida é uma mesmice. Você está muito acomodado no estilo de vida que está vivendo, embora esteja muito bom para você. Talvez você esteja buscando ajuda na igreja, e é possível, queridos, que a igreja também, você se decepcione com ela, porque ela é formada em seu corpo de pessoas falhas, como você. Mas eu quero dizer que se você for na pessoa certa, Jesus Cristo, você vai encontrar aquilo que você precisa. Uma coisa muito importante, quando se faz uma oração de libertação, além de fazer um levantamento das áreas aprisionadas e rejeitar as mentiras de Satanás, é ter um desejo verdadeiro de experimentar o livramento. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui: quantos aqui nessa manhã de fato querem viver uma vida abundante? Quantos aqui de fato querem nessa manhã experimentar uma vida satisfeita em Cristo Jesus? Porque entenda uma coisa é você saber das suas prisões. Eu tenho áreas que me aprisionam, pastor.
Outra coisa muito bem diferente é ter vontade de deixar essas áreas. Pastor, eu sei que é a pornografia que me aprisiona. Pastor, eu sei que é a soberba que me aprisiona. Pastor, eu sei que é o orgulho. Pastor, eu sei que é a mentira. Pastor, eu sei que é a maledicência que me aprisiona. Pastor, eu sei que é o ódio que me aprisiona. Queridos, conhecimento não basta se você não estiver disposto a deixar aquilo que te escraviza. Porque não basta conhecer as áreas que nos prende. O que vai fazer a diferença é ter vontade de abandonar tudo aquilo que me impede de viver uma vida abundante. Nesse contexto, a religiosidade é uma arma letal que impede a sua libertação. A religiosidade o leva a pensar que você não precisa resolver mais nada em sua vida, porque com a morte de Cristo na cruz do Calvário, tudo foi resolvido. Quando se trata de salvação, foi um ato único. Mas depois da salvação vem o processo de cura, de libertação, daquilo que nos escraviza, daquilo que nos aprisiona. Você está cansado de saber disso, porque a vida toda você passou sentadinho numa classe de EBD, aprendendo e até ensinando isso. Só que a sua religiosidade fez você parecer para os outros aquilo que na verdade você não é. Você precisa de libertação. Você precisa de cura. Você precisa de restauração. Queridos, acontece que a Bíblia fala sobre vida plena, vida satisfeita, vida livre de prisões, e é você que tem que decidir por viver essa vida ou não. Por isso, seja verdadeiro. Você quer ser liberto de verdade? Você quer ser liberto das prisões físicas, emocionais, espirituais que têm atormentado você durante muitos anos da sua vida? Você quer fazer mesmo a oração de libertação hoje e viver algo sobrenatural na sua vida? Jesus espera uma resposta da sua parte. A parte dele já foi feita e ele está pronto para ouvir a sua oração de libertação, desde que você tenha um desejo autêntico, um desejo verdadeiro pelo livramento. Aí eu aprendo com essa frase que eu coloquei, e ela diz uma grande verdade. Ela diz o seguinte, pode clicar: ninguém pode querer a sua libertação mais do que você mesmo queira ser liberto. Ninguém pode mais desejar do que você. Você tem que ser intenso no desejo de se libertar. Você tem que ser intenso, autêntico, verdadeiro no desejo de mudar de vida. A obra da redenção, ela é uma obra de salvação e libertação. A libertação não acontece no dia que você recebeu Jesus, não. No dia que eu recebi Jesus, eu fui salvo. E o que veio depois disso, pastor? Veio a minha libertação. Deixei de beber, deixei de fumar, deixei de mentir, deixei de ser maledicente. E queridos, tenho percebido no 30 semanas que eu tinha áreas que me aprisionavam ainda. E graças a Deus, Deus trouxe essa ferramenta. Estou 3 anos. Estou no meu 3º ciclo sendo verdadeiro para com aqueles que sentam ao meu redor e para com o meu confidente. Eu tenho pecado nessa área. Isso aqui eu entendo que é uma prisão na minha vida, mas eu quero confessar a você, porque já confessei Jesus. Então quando eu confesso a Jesus, eu encontro perdão para a minha vida. Mas quando eu confesso a alguém, eu recebo cura, restauração e libertação para viver uma vida abundante.
Eu estou a caminho, queridos, da vida abundante. Não alcancei ela ainda de forma plena. De forma plena, sei que vou alcançar no céu. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu tenho muito mais para viver de plenitude e de abundância da parte de Jesus, ainda aqui enquanto eu estiver vivo. Porque eu decidi, no meu coração, a fazer a oração de libertação. Dá um basta nisso hoje. Chega. Não foi porque a sua mãe sofreu com seu pai que você tem que sofrer com seu marido igual. Não é porque as heranças familiares, o que elas trouxeram para a sua família, elas têm que trazer para você nesse tempo. Esse é um tempo de libertação e cura. Em último lugar, eu aprendo com o texto que eu li com vocês, que uma oração de libertação requer confiança inabalável no poder de Deus. Disse Jesus: se podes, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus disse àquele homem que tudo é possível ao que crê. Ele não esperou um dia, 2 dias, uma semana para se manifestar. Imediatamente o pai do menino fez uma declaração, ou uma confissão de confiança no poder de Deus para libertar o seu filho. É imprescindível que você acredite no poder de Deus para libertá-lo das suas prisões. Se você não acreditar, nada vai acontecer. Se você não confiar de maneira inabalável no poder de Deus através de Jesus, nada vai mudar na sua vida. A sua vida vai continuar a mesma coisa. A Bíblia está repleta de história de pessoas que foram libertas das suas prisões pelo poder de Deus através de Jesus. E ao final de cada libertação, de cada cura que Jesus realizava, de cada encorajamento, a palavra de Deus faz questão de mencionar que tudo aconteceu por causa da fé. E sobre a fé, a Bíblia diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Você precisa confiar de forma inabalável em Jesus, para que a sua oração de libertação ela seja eficaz. Seja qual for a sua prisão, só Jesus ele tem poder para libertá-lo. Só Jesus ele tem poder para te livrar. Só Jesus ele tem poder para trazer cura. Só Jesus tem poder para trazer salvação para você. O segredo é exercitar a nossa fé e pegar essa fé e depositá-la naquele que pode fazer aquilo que a gente tanto espera. Eu quero concluir a minha reflexão com vocês dizendo que na sua oração de libertação, aquele homem apresentou a Jesus as áreas de aprisionamento do seu filho. Ele rejeitou todas as mentiras de Satanás para com a sua vida. Ele desejou verdadeiramente ver o seu filho liberto. E por fim, ele confiou no poder de Deus, pedindo-lhe apenas por misericórdia. E pastor, qual foi o resultado? O resultado, queridos, está no verso 25 e no verso 27. A Bíblia diz: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente, saiu, e o menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, levantou e ele ficou de pé. Tem muita gente aqui
morta. Tem muita gente aqui prostrada. Tem muita gente aqui aprisionada, com tanto peso na sua vida, que estão esparramadas pelo chão, como se estivessem sem vida, secas, mortas. Mas eu profetizo nessa manhã, que Jesus Cristo, da mesma forma como tomou aquele menino pela mão, Ele estende a mão para você, Ele te toca nessa manhã, Ele te levanta e você vai ficar de pé para viver uma novidade de vida. Jesus, Ele pode fazer isso por você. Deus o trouxe aqui, não por acaso, mas por um propósito. Deus não aguenta mais ver o seu sofrimento. Deus não aguenta mais ver o peso que você carrega. Deus não aguenta mais ver a sua vida sem mobilidade. Você está escravizado, amarrado, preso nas suas dores, traumas, sofrimentos, perdas, lutos, abusos, relacionamentos, pecado. E assim como Ele fez com aquele menino, Ele também quer libertá-lo, tomá-lo pela mão e te colocar de pé novamente. Hoje você pode sair daqui experimentando a libertação que Deus tem para a sua vida. Não importa qual seja a sua prisão, Jesus quer torná-lo livre nessa manhã. Então faça a sua oração de libertação. E o que essa oração requer da gente? Primeiro, uma oração de libertação requer levantamento das áreas aprisionadas, rejeição das mentiras de Satanás, desejo autêntico pelo livramento, confiança inabalável no poder de Deus. Seja sincero aqui nessa manhã. Quantos que estão aqui nesse auditório que reconhecem que necessitam e precisam de libertação em alguma área da sua vida? Queria que você ficasse de pé, sem constrangimento. Pode ficar de pé. Se você não reconhece nada na sua vida, você não precisa ficar de pé, não. Não estou aqui para te condenar, não. Melhor do que eu, Deus conhece seu coração. Deus sabe quem você é. Pastor, eu reconheço. Eu estou até aqui porque eu também reconheço. Agora eu queria que você desse o segundo passo. O primeiro você já deu. Eu reconheço, pastor, que eu preciso. Mas eu quero que você dê um segundo passo. Você quer se libertar de verdade disso? Deixa o seu lugar, só vocês que estão de pé, e vem aqui à frente. Eu quero, pastor, quero fazer uma oração de libertação hoje. Nada vai acontecer de imediato, instantâneo na sua vida, entenda isso. Mas eu creio que Deus está desencadeando processos de libertação aqui hoje. Não vem para cá orar se você acha que amanhã você vai estar liberto daquilo que te aprisiona. Não, você vai precisar passar por um processo aí. Aí o caminho do processo não é comigo. O caminho do processo é com o papai. Ele caminha com cada um. Ele dirige cada um pelo meio que Ele quer. Ele não trabalha de forma igual com todos. Ele trabalha de forma diferente. Eu sei que tem muita gente que está aqui na frente que já está num processo avançado de cura, de libertação, de restauração da sua vida. Eu sei que tem outros que estão vindo acorrentados aqui para frente, mas eu creio que essa corrente, ela vai cair agora, nessa manhã, pelo poder do nome do meu Jesus. É só por Ele, irmão. Não é por nós, não. Não é pela nossa vida. Não é pelos nossos méritos, é pelos méritos dele. Vai ministrando aí, irmãos.
negócio está pesado aqui. Um ponto meu já até arrebentou. Mas Deus vai libertar pessoas aqui nessa manhã. O Espírito Santo está aqui para libertar, para curar, para trazer vida. Irmão, vai intercedendo por você, por quem está do seu lado, e nós vamos cantar uma canção. E enquanto a gente canta, você vai sentir algo muito forte da parte de Deus aqui nesse lugar. Deus vai começar a fazer uma visitação forte aqui na sua vida. Nós vamos adorar ao nosso Jesus. Aleluia. Vai intercedendo, vai orando, vai clamando por aquilo que você quer. Abra teu coração diante do Mestre.